Olá, começa agora o programa Análise Direta com mais um assunto importante para você, diretamente aqui dos estúdios de São Paulo, para o Brasil todo e mais 55 países. Você já ouviu falar sobre uma técnica revolucionária para tratamento de deformidades faciais sem cirurgia? Pois é, mas como será que funciona? Está aqui hoje o cirurgião dentista, mestre em ortodontia, conferencista internacional, palestrante, doutorando em ciências médicas, professor Daniel Ianni Filho, tudo bom? Olá, boa tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigada a você pela presença. O que é mordida aberta, né? Primeira coisa que a pessoa que está em casa vai se perguntar, o que é? Muito bem. Mordida aberta é uma deformidade, que pode ser uma deformidade esquelética ou só de dentes mesmo, mas é aquele problema onde os dentes de cima, eles não encontram os dentes de baixo. Porque o que é normal? O normal é que os dentes de cima, eles cubram 1/3 dos dentes de baixo. Mas se os dentes não se encontrarem, aí você tem uma mordida aberta. Fica aquele espaço entre a parte de cima e a parte de baixo. Vamos mostrar como é? Isso uma daqui figura é uma aí figura de mordida aberta. Que o doutor trouxe. Veja que os dentes de cima, eles não encontram os dentes de baixo. E esse espaço que a gente chama de mordida aberta. A pessoa ela fica com o dente projetado para frente também. O projetado é um não outro problema, não necessariamente. Pode estar até para trás. A questão é vertical. O dente de cima não toca e não cobre o dente de baixo. Isto é mordida aberta. Bom, esse caso pode ser causado pelo uso da chupeta? Quando a criança usa muita chupeta, tudo que a gente vê que os dentes fazem uma deformidade, né? Isso. A mordida aberta, primeiro, ela tem duas classificações importantes. Ela pode ser um caso mais funcional, mais simples, ou ela pode ser um caso que a gente chama de esquelético. Por quê? Porque estão envolvidos ossos. Então, na verdade, existem várias causas que podem levar à mordida aberta. A chupeta é uma causa bem simples, comum nas crianças, leva a mordida aberta, mas é só um fator etiológico, a gente chama, é só uma causa. Existem várias outras causas que levam a mordida aberta esquelética, que é um caso mais difícil. Bom, e você trouxe aqui um livro, né? Olha, grosso, enorme. Quantas páginas? Bebê. São 400 páginas. 400 páginas. 2,4 kg, o brinco é o meu nenê. Olha, é o seu nenê, seu nenezão. Por que a ideia de escrever sobre mordida aberta e se especializar nisso? Muito bem. Olha, o livro nasceu, na verdade, de uma experiência ruim, de um caso de insucesso. Por que um insucesso? Porque eu tratei uma menina que está retratada aqui, né? O nome dela é Esther, e por 2 anos eu tratei essa garota e eu não consegui fechar a mordida dela. Eu tentei de tudo nessa primeira fase da minha vida, né? Eu tentei de tudo que eu tinha aprendido na ortodontia convencional. Então eu usei aparelho fixo, eu usei elástico, eu usei cantilever, eu usei puxada, usei tudo que você imaginar, grade fixa, e não fechou essa mordida aberta. E eu, depois de 2 anos, estava frustrado, porque os pais estavam pagando o tratamento e não fechava. Muito bem. E ela não colaborava também, tinha um problema de dedo, de chupeta. Sei que terminou 2 anos de tratamento e ela terminou com mordida aberta. E eu estava frustrado nesta época. E aí depois eu fiquei muito triste, mas terminei o caso com insucesso. Muito bem. 10 anos depois essa menina voltou. Ok? Agora a Esther já estava adulta na faculdade, terminando a faculdade. E quando eu vejo a Esther, ela voltou no consultório, e quando eu vejo a Esther, eu tomei um susto. Sabe por quê? Porque agora ela tinha uma má oclusão, uma mordida aberta, esquelética, cirúrgica. E foi só nesse momento, 10 anos depois, que eu entendi que aquele caso era muito mais difícil do que parecia, e eu tratei como um caso médio, não tratei como um caso super difícil. Então, durante a puberdade, durante o crescimento, ela mudou tanto a face dela. Tem uma foto dela aí? Tenho, sim. Vamos ver? Tem uma foto dela, tem o antes e o depois. Vamos ver se a gente acha aqui rapidinho. Mas foi assim, a partir deste caso, em que eu percebi que o que eu tinha aprendido no convencional não era o suficiente. Gente, olha. Né? Essa era a mordida aberta inicial dela. Tá certo? Isso, quando você olha um caso desse, não um dentista toma um susto, fala, não é um caso tão difícil. Tá bom? Só que eu tentei de tudo aqui, né? Usei um negócio que chama grade fixa, né? Depois usei aparelho fixo, usei fiz várias tentativas. Peraí, deixa ele mostrar aqui. Isso daqui é o que aqui? Isso é quando ela voltou na vida adulta, agora com um negócio que chama classe 3,
uma mordida aberta esquelética. Ela voltou com um caso cirúrgico. E aí foi que eu entendi que o caso era realmente muito mais difícil. Aí tratei essa garota na vida adulta, né? Propus cirurgia, mas ela não quis. Cirurgia é um problema sério para os brasileiros, né? Pelo custo que isso envolve. Não é todo mundo que tem acesso a fazer uma cirurgia. E aí depois eu consegui tratar fazendo compensação do caso dela. Né? Então ela que bonita. Né? Ficou tratada, bonita mesmo, hein? Né? Mas... Essa daqui? Isso. Cadê? Mais assim? Mas esse caso me instigou e me levou a me aprofundar e a estudar e me dedicar ao tema mordida aberta, porque foi quando eu entendi que o que eu tinha aprendido na universidade, no mestrado e na especialização não era suficiente para tratar e para reconhecer o grau de dificuldade verdadeiro dos casos. E foi a isso que eu me dediquei e que eu escrevi, que está no livro. Então, o primeiro e o segundo capítulo do livro, ele aborda grau de dificuldade cientificamente, o que é difícil para um é difícil para todos, reconhecer o que é fácil, o que é difícil, e principalmente, pegar uma criança com 7, 8, 9 anos e saber dizer com assertividade, com segurança, o que vai acontecer no futuro com essa criança. Ou seja, se aquela mordida aberta, aquela criança tem uma coisa fácil, e sozinha vai se corrigir, ou se com um simples aparelho corrige, ou se precisa de estratégias muito mais especializadas, porque o caso parece fácil, mas na verdade é muito difícil, e por trás daquela maloclusão simples se esconde uma maloclusão esquelética, cirúrgica após a puberdade. Então eu faço a previsão do crescimento, sabendo o que vai acontecer. E dessa maneira, nem os pais, nem a criança e nem o ortodontista está no caso com ingenuidade. A gente sabe o grau de dificuldade, sabe o que vai acontecer no futuro, e aí a gente então se prepara e trata de maneira totalmente diferente e individualizada. Acho que esse é o grande benefício, uma das grandes contribuições que eu fiz para a ciência em função de definir um método, porque não tem um método. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o método em si, mas antes eu queria saber a respeito dos problemas que podem causar para a pessoa esse tipo a mordida aberta, né? Em primeiro lugar, bullying. Segundo, que deve ser difícil de comer, né? Deve ser incômodo. Me explica quais são os incômodos que trazem para a pessoa. Consequências, né? Isso. E essas consequências, elas abrangem várias áreas. Primeiro, fonação. Uma pessoa que tem mordida aberta tem os sons todos alterados. Então, se você pedir para contar de 60 até 70, é totalmente diferente uma pessoa que não tem mordida aberta e uma que tem mordida aberta. Então, os sons se alteram. Então, aí já começa a ter problema. Porque se você trabalha num shopping, se você é apresentadora de televisão, como é que você vai falar com sons alterados? Então, primeiro, a pessoa já tem problema e dificuldade em encontrar emprego. Então, aí começa a ter essas repercussões. E aí, na adolescência e na vida de criança mesmo, o bullying. Isso é uma coisa séria. Isso é triste, porque, na verdade, as crianças são muito cruéis na escola. Então, as crianças que sofrem de mordida aberta, que têm mordida aberta, sofrem de bullying muito grande. Eu tenho um caso em especial de um depoimento muito triste de uma mãe que ia tirar a criança da escola. A mãe ia tirar a criança da escola, porque todos os dias essa criança chegava e chorava em casa. Ô, judiação. Exatamente. E aí você tem problema de mastigação, porque você tem que cortar os alimentos. Como é que você corta? Você não tem os dentes para cortar, tá certo? Então eu tenho um caso muito interessante daqui de São Paulo, um homem, hoje uma pessoa adulta, que fala da sua dificuldade em estar no meio das pessoas numa reunião de trabalho, ou for almoçar, não almoça com ninguém. Por quê? Porque tem dificuldade em cortar os alimentos. Então, cortar os alimentos, há uma própria mastigação. Então, o início da própria digestão começa na boca, né? E aí vai para campo do trabalho, do campo da adolescência, das marcas que isso traz na pessoa e, principalmente, da falta de autoconfiança. Verdade. E isto é sério. Então, eu tenho pessoas com história com mais de 30 anos que não tinham conseguido um emprego e que só conseguiram um emprego depois da correção e de remodelar o seu sorriso. E aí fica aquela coisa assim, meio Mulher Maravilha, né? Tira o óculos, dá um rodopio e vai para a vida. E vai ganhar vida. Vai ganhar namorado, namorada, e aí melhora a vida em todos os aspectos. Sim, porque fica autoconfiante. Sim, porque deve deformar o rosto, né? O rosto da pessoa fica feio, né? Quando os dentes
estão assim com mordida aberta, quando eles são para frente, projetados para frente ou para trás, deforma o rosto, né? O sorriso é o cartão de visita, não é? É o seu cartão de visitas. Então, vamos fazer uma analogia bem simples. Duas pessoas com o mesmo nível de inteligência, o mesmo QI e o mesmo Q, coeficiente emocional, vão para uma entrevista de trabalho. E os dois são inteligentes da mesma maneira. Só que um tem mordida aberta e fala com sons alterados, e o outro tem um belo sorriso. Olha, 50% de chance direto, de cara, de quem tem um belo sorriso ganhar a vaga. Você entendeu? Então, tem repercussões no dia a dia, na vida. Então, é esse sofrimento que a gente quer tirar. É dar oportunidades para essas pessoas. Igualar a oportunidade. Isso é o presente que a gente faz quando a gente tira o aparelho, quando a gente muda o sorriso, é dar asas para uma pessoa voar. Ah, deve ser muito bom. Eu vou fazer uma pausa agora para o intervalo, mas a gente volta já já falando mais sobre mordida aberta, sobre sorrisos, sobre um sorriso bonito, como alcançar um sorriso bonito. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje nós estamos falando sobre sorrisos, sobre a saúde dos dentes, né? Sobre como ter um sorriso bonito e sobre mordida aberta, que é um problema sério. Eu estou conversando com o professor Daniel Ianni Filho. Ele escreveu um livro, né? Sobre o assunto. Vamos mostrar de novo. Assim. É um assunto bem sério. A gente já falou aí no primeiro bloco. Causa bullying, causa problemas de digestão, de mastigação, vários problemas para a pessoa que tem, né? Aí, você estava me falando que desenvolveu um método, né? Eu queria saber como é esse método, qual a diferença dos métodos que existiam antes? Muito bem. Nós temos 3 pontos que são muito importantes com relação ao método. O primeiro é o que eu chamaria de definir grau de dificuldade. Por quê? Porque às vezes eu recebo uma documentação de algum colega dizendo: olha, Daniel, estou te mandando um caso difícil. Aí eu faço o método, os testes e o caso é fácil. Ô, Daniel, estou te mandando um caso fácil. Eu vou fazer o método, o caso é difícil. Então, faltava na literatura definir o que é fácil, o que é difícil, o que é cirúrgico severo. Então, a primeira contribuição do método é ter um método científico onde você vai definir grau de dificuldade. Então, o que é difícil para mim é difícil para qualquer um. Acabou essa questão de variação. Não, eu tenho um método científico que vai te dar um score e vai te dar o quão difícil ou quão fácil é aquele caso. E como funciona esse método? Como é que ele descobre se é muito difícil ou não? Porque como você fica sabendo que a pessoa, por exemplo, daqui a 10 anos vai piorar ou melhorar? Que isso é a segunda parte do método. Então, vamos falar da segunda parte, como a gente faz isso. A segunda parte, a segunda contribuição de método, é assim, você fazer uma previsão do que vai acontecer com a oclusão, com a mordida aberta de uma criança. Então, você pega com 7, 8 anos e eu já defino neste momento, olha, o seu filho vai ter no futuro um caso que é cirúrgico, ou que é cirúrgico severo, ou é moderado, ou é difícil, ou é fácil, dá para tratar, ou vai ser um caso cirúrgico que também dá para tratar, mas com condições diferentes. Então, essa previsibilidade, que em inglês fala forecast, que é você fazer a previsão do que vai acontecer, também está no livro, é uma parte do método importante. Como eu faço isso? Eu preciso de radiografia e eu faço várias medidas. Então, são algumas medidas principais, né, que são alguns cálculos que são feitos, soma-se alguns ângulos e chega-se a alguns indicadores, e aquele indicador te dá com certeza numa linha do que é fácil, difícil, muito difícil, cirúrgico ou cirúrgico severo. Então, usa análise facial e usa medidas para definir o que vai acontecer, tanto o grau de dificuldade como a previsão do crescimento. Então, é técnico mesmo, né? São medidas de transferidor, de esquadro, fazer ângulos, soma-se, vê análise facial, vê análise funcional e aí chega num número. E aquele número te dá o grau de dificuldade. Isso é uma parte do método. Vamos mostrar fotos? Tem essas fotos aí? Temos Para a gente mostrar um caso severo, um caso mais fácil, um mais difícil? Vamos mostrar em adulto? Vamos mostrar uma criança. Essa criança, vamos falar de criança ainda? Essa criança aqui eu acho muito interessante esse caso, porque ele é uma armadilha. Tá bom? Vou te falar por que ele é uma armadilha. Porque a gente aprende na universidade que toda mordida aberta que é restrita aos dentes anteriores, só nos dentes da frente, é um caso dentoalveolar ou fácil.
E este conceito, eu estou te afirmando, ele é totalmente equivocado. Tá bom? Existem muitos casos que, embora a mordida aberta seja só nos dentes da frente, eles vão ser muito difíceis. Muito difíceis. Tá? E baseado nisso é que a gente erra muitas vezes. Porque baseia-se na questão, nesse conhecimento prévio, anterior. Com essas 3 linhas, eu consigo definir, fazendo cálculos e vendo a radiografia, onde está o paciente no grau de dificuldade. Então, aqui com essas linhas... Vamos pedir para o diretor fechar aqui. Isso, nessas linhas aqui. Ó, eu consigo colocar. Aqui, a setinha me mostra que é um caso cirúrgico severo. Tá certo? Então, por aqui eu consigo fazer o diagnóstico e pelos cálculos. Tudo calculando as medidas do rosto. Pega a né? radiografia, mede-se ângulos, soma-se alguns ângulos e chega-se nesses números. Esse é um método. Nesse caso da criança que você mostrou, até dá para perceber que os dentes de trás, os da frente estavam abertos, né? Mas os de trás estavam... Estavam tocando. Mas eles estavam meio... Um pouquinho só para dentro. Um pouquinho só de mordida cruzada. E aí esse caso, então, foi tratado, né? Fazendo uma variação muito interessante aqui nos aparelhos, né? Que é acréscimo de acrílico, é uma coisa, questão técnica, né? Mas olha aqui o caso com a mordida fechada, tá bom? E o importante... Peraí, diretor, vamos mostrar. Olha aqui, ó. Aqui depois fechado, curada já. tá? Aqui com o aparelho, né? Usando o aparelho. Como mudou, não? Né? Mas isso daqui, em criança, quando o caso é difícil, é esquelético, é de 1 ano e meio a 2 anos e meio. Então é quase 2 anos. Menos de 2 anos você não muda a face da pessoa, tá certo? Bom, aí a gente vai ter aqui, ao final, né? O que a gente tem? Isso aqui é muito importante, ó. Né? A radiografia antes e depois... o que acontece, a modificação esquelética que acontece aqui. Explica para nós qual é a... Ó, aqui os dentes estão abertos. E depois do uso do aparelho, os dentes se fecham. Então, é a comprovação radiográfica do tratamento. E este traçado, aqui é um desenho que a gente faz sobre a radiografia, e ele mostra o que realmente aconteceu com o esqueleto durante o tratamento. Mas o mais interessante é que aqui, ó, ao final, eu tenho uma adulta... com um sorriso equilibrado, bonito. E veja, se esta menina não tivesse sido tratada ortopedicamente, ela seria uma adulta com mordida aberta esquelética cirúrgica. Isso iria para a cirurgia. Que não daria para resolver só com o aparelho? Não, na vida adulta não. Pelos cálculos e pela previsão. Nós temos muita experiência, em muitos casos, onde a gente faz o método antes e depois e já consegue saber o que vai acontecer. Tá certo? Então, esse caso seria cirúrgico. Do antes para o depois. Quer dizer, abriu... Impressionante, a correção abre portas, oportunidades para esse jovem. Bonita, né? Tem que despontar na adolescência e na vida adulta. Aí, exatamente. né? Aqui nessa segunda fotinho, estou apontando certo ou errado? Tá apontando certo. Porque eu estava falando que a segunda fotinha. O gostoso, Patrícia, é fazer isso, é arrancar sorrisos. Tá certo? Porque as pessoas eram tristes com essa mordida aberta. E aí você corrige, você dá novas possibilidades, você arrancar sorrisos. Você dá asas para voar. Verdade. Isso que a gente faz como então, na verdade, a gente faz mais do que tratar uma mordida, uma oclusão. A gente trata a alma. É a alma. Porque quando você muda os dentes, você ganha força para a vida. Né? E aí eu gosto muito de uma frase de São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino, que antes de ser santo, é um filósofo. Então, deixa eu pegar a questão filosófica dele. São Tomás de Aquino disse uma vez, olha, quando o dente dói, toda a alma sofre. E eu posso fazer isso daqui, trazer isso para a mordida aberta. Quando uma pessoa sofre bullying, quando uma pessoa sofre na adolescência com mordida aberta, perdendo oportunidades, e quando você trata o dente. Trata o sorriso, trata a face, mas trata muito mais do que isso, trata a alma. Porque trata toda a autoestima da pessoa, né? E a gente pode parafrasear o poeta, né? Os sorrisos feios que me perdoem, mas o sorriso bonito é fundamental. Não é verdade, é fundamental. É um cartão de visitas. Então, você estava explicando as fases, né, do tratamento e eu te interrompi para mostrar as fotos, vamos continuar. Muito bem, e tem agora os protocolos, que são as minhas criações, que são os protocolos IANI, são os protocolos para adulto. O que eu fiz? Eu criei 6 diferentes maneiras de você tratar os adultos.
Então, não são os mesmos protocolos, né? Então, você não trata a mordida aberta igual para todo mundo. Então, aqui, no livro, eu criei os 6 diferentes protocolos e, a partir do grau de dificuldade, da quantidade de dente torto, de vários outros parâmetros, o dentista pode escolher o grau de dificuldade e o protocolo correto para cada pessoa. Não é igual para todo mundo. A gente não monta o aparelho igual para todo mundo. Seguindo aqui, eu chego no protocolo 1, ou 2, ou 3A, ou 3B, ou 4A, ou 4B. E para criar estes protocolos, foram 7 anos de trabalho, que é uma vida dedicada aqui. Eu ia falar isso agora, deve ter dado maior trabalho, né, para fazer. Porque é uma criação, isso não estava pronto, isso não está nos livros, ou nos artigos, ou na literatura. Isso foi criado, foi amadurecido, foi aperfeiçoado ao longo de 7 anos. E é isso que eu tenho mostrado aí no mundo inteiro, fazendo com que isso ajude as pessoas. Né? Porque a mordida aberta é universal. Então, nós temos 6 diferentes protocolos para tratar os adultos. Isso é muito interessante. É um tratamento mais personalizado e adequado ao grau de dificuldade. E na fase adulta é mais difícil de tratar? Vai depender dos cálculos que a gente fizer. Eu tenho mordidas abertas em adultos que são fáceis, médias, difíceis, muito difíceis, cirúrgicas ou cirúrgicas severas. Elas são passíveis de serem tratadas. Tá? Hoje eu digo para você por experiência que mais de 95% dos casos que são cirúrgicos eu trato sem cirurgia. Alguns casos eu ainda encaminho para cirurgia. Sabe quando? Quando a face é muito alterada e eu posso corrigir a mordida aberta e mesmo assim a pessoa não vai ficar feliz, porque ela não é feliz consigo mesma, não é feliz com a sua face. Se a modificação da face que eu for proporcionar não for trazer alegria, não abrir portas e oportunidades, eu prefiro mandar para a cirurgia. Mas isso hoje é 5 a 10% dos casos que são cirúrgicos, eu mando para a cirurgia. Porque eu não posso chegar ao final e ter você triste. Eu quero você uma nova mulher, um novo homem, um novo adolescente, uma pessoa autoconfiante. É isso que eu preciso ao final. Senão não valeu. Não valeu. Daí para valer tem que ganhar asas. Agora, o mais importante é que quando os pais percebem que a criança tem isso, né, tem que procurar logo um profissional, né? Porque Lógico, senão o caso pode se agravar, não é? Exatamente. Todos os pais que têm crianças com mordidas abertas, o ideal é que elas procurem um ortodontista, né, e esse ortodontista vai orientar esses pais. Porque tem casos que só de tirar a chupeta, fecha sozinho, não tem que fazer nada. Tem casos que o dentista vai lá e coloca um simples aparelhinho e ajuda a fechar aquela mordida. E tem casos que você vai ter que fazer uma estratégia ortopédica muito mais difícil. Então, tudo vai depender da análise de cada caso, do grau de dificuldade. Aí o ortodontista ele vai dar prosseguimento nessa orientação e nesse tratamento. Mas óbvio que o diagnóstico precoce em tudo ele é importante. É, verdade. Né? Então, quanto antes você tratar uma mordida aberta, obviamente mais fácil é a possibilidade desse tratamento se resolver. Realmente. Vamos mostrar mais fotos, doutor? Vamos lá. Vamos mostrar um adulto agora? Vamos. Vamos lá. Eu gosto muito, sem querer abrir um caso aqui, que eu gosto muito, e que eu fiz uma vez um folder na França sobre este caso aqui, e depois tem até uma história sobre isso. Onde que a gente pode fechar? Aqui primeiro. Aqui, ó. Que e na mordida aberta dela aqui embaixo, né? Você vai ver que o depois desse caso é muito impressionante. Por quê? Primeiro, posso mudar então? Pode. Porque quando eu fechei a mordida aberta dela, teve aquela experiência de mudar realmente a face, né? De você, então, ter uma nova mulher, Até o cabelo ela mudou. Muda tudo, né? Olha que diferença de Olha, antes e depois. Essa moça já era uma pessoa que sempre sorria, mesmo tendo mordida aberta. Mas a mudança foi tão importante na vida dela que ela tinha uns quilos a mais. Na verdade, depois dessa mudança, a autoconfiança muda tudo e muda tanto que ela perdeu 37 quilos, tá bom? Ela teve ânimo para mudar, fazer essa mudança de vida e essa mudança que sai de fora para dentro. Porque quando você vai a um psicólogo, você tem uma mudança de dentro para fora. Exato. Você faz uma análise, você revê os seus valores, as suas dificuldades, as suas dores, e você pode estar muito mais feliz após uma análise, né? Mas é uma mudança que vem de dentro para fora. O que a gente faz é de fora para dentro.
É quando o estético, é quando a face muda a sua autoconfiança e sua autoestima. Então você vê, ela perdeu 37 quilos. E quando eu coloquei o antes e depois, está aqui, né? Num folder que eu fiz uma vez um curso na França, um dentista depois veio me pedir desculpa e falou assim, olha, eu achei que você era charlatão, porque eu não acreditei que era a mesma pessoa. Né? Gente, me desculpa, mas não, olha, porque foi isso que eu pensei. Né? Não então parece... foi tão grande a modificação que a mordida aberta provocou na vida dela, que olha realmente isso. foi é uma nova mulher. É outra pessoa, outra mulher, né? Exatamente. Gente, é impressionante mesmo como os dentes podem mudar. Com Né? garra, com autoconfiança. Mudar a autoestima da pessoa, né? Exatamente. Ela mudou tudo, emagreceu, começou a se maquiar, mudou o cabelo. E normalmente elas vão ficar loiras, né? Quase todas as meninas vão ficar loiras ao final. Isso é legal. Tem que mudar, né? Toda mulher que quer mudar, tem que recriar, quer ficar loira, né? Exatamente. Eu vou fazer uma pausa agora, a gente vai para o intervalo, mas já já a gente volta falando mais sobre sorrisos bonitos e perfeitos. Até já. Voltamos com o programa Análise Direta. Hoje estamos conversando com um especialista, mestre em ortodontia, Dr. Daniel Ianni Filho. A gente está falando sobre mordida aberta, né? Que a gente falou bastante, mostramos bastante casos, né? E tem uma palavra sua que você é especialista nisso também, personal smile? É isso? O que é personal smile? O que é esse novo conceito personal smile, né? Olha, esse conceito, ele nasceu, sabe onde? Nasceu na Croácia. Eu estava dando em Praga, tá bom? Com o Daniel. Esse moço abriu uma série de clínicas na República Tcheca, em Praga, e eu dando aula para eles sobre mordida aberta, e depois comecei a falar de personal smile, e eles se encantaram, e esse conceito nasceu de mim, mas nasceu lá em Praga, tá bom? O que é isso? Isso é o seguinte, não sorria, porque se você sorrir eu reestilizo, é alguma coisa assim. É o seguinte, é você usar arte e técnica para você reestilizar sorrisos. Então veja bem, sabe aquela pessoa que chega num lugar, ela sorri e o sorriso dela é encantador, ela emplaca? Por trás daquele sorriso tem muita técnica, são vários e vários detalhes. Mas lógico que o leigo, as pessoas normais, elas não veem aquilo, elas não sabem identificar tecnicamente. E o que a gente faz é isso. Primeiro a gente usa técnica. Inúmeros detalhes que, quando contemplados, quando num conjunto, dão um sorriso encantador. Aí a pessoa não sabe o que é, o que tem essa moça, esse sorriso. Por que sorriso? é tão bonito? Por que é tão bonito? Só sabe que é bonito. Não sabe que é bonito. Então o que eu faço? Aí é um novo conceito onde você reestiliza o sorriso. Então muda a forma de atendimento odontológico, não tem aquela coisa da cadeira, a gente vai ver você de frente, de lado, sorrindo, e vamos olhar, e como um artista mesmo, tá certo? Eu vou redesenhar e vou identificar os pontos no seu sorriso que poderiam melhorar e muito. E em cima disso, redesenha, né? Pode usar computador, pode usar fotografia 3D, pode usar tudo, mas nada substitui o feeling, a sensibilidade e a técnica. Mas tudo com um toque de arte. E aí esse conceito então nasceu lá, hoje ele já está na Croácia, está em Zagreb, está em Split, está agora em Paris, Rio de Janeiro, São Paulo. São os meus alunos, meus seguidores, que estão utilizando esta marca para reestilizar. Nosso slogan é reestilizando sorrisos ao redor do mundo. Que legal. Vamos mostrar essa foto? Nossa, essa menina estava com os dentes bem feinhos. Muito ela tinha uma separados, alteração no lábio, né? Provocado pela mordida aberta, e aí eu apliquei a técnica. Na verdade, aqui eu apliquei uma técnica um pouco diferente, ela chama técnica do arco segmentado, né? É uma técnica de muita física aplicada, e aí, depois de aplicar tudo isso daí, né? A gente vai ter, olha aqui os dentes dela antes. Gente! Ok? E depois de fazer a extração dos dentes, mas sem cirurgias ortogânicas, sem cirurgias complicadas, né? Foi depois como? disso, Teve alguma cirurgia? a gente tirou 2 dentes. Esse caso tinha que tirar porque a protrusão era muito grande. Não tinha como corrigir sem, né? Aí foi colocado o aparelho, aqui com o aparelho, com essa técnica aqui, né? Que se chama técnica do arco segmentado.
É uma das possibilidades de tratar uma mordida aberta. Mas o bonito e o importante é o final. Pode até virar com a aberta, assim, com ó. o livro em pé. Aqui você vê a oclusão dela, a mordida dela antes e depois, né? Deste lado aqui. Esse lado aqui é o... Olha, o antes, a mordida dela antes e depois. Ai, gente, essa moça deve ter sofrido bullying demais, né? Muito, muito. E é uma criatura adorável, uma menina adorável, encantadora. Agora, olha, deixa eu mostrar mais uma vez o lado de cá. Como ela ficou depois. Ela ficou capa de revista, ela É ficou mesmo? linda. Ela já vinha maquiada no meio do tratamento, né? Quer dizer, ela descobriu tudo isso. E o legal é isso daqui, né? É você fazer uma pessoa sorrir e ganhar o Como mundo. ela ficou bonita. Né? Olha que olhos bonitos que ela tem, que conjunto bonito. Demais, o sorriso ficou lindo Que era mesmo. mascarado pela mordida aberta. E aí ela ao final. Desse lado aqui? Isso, os dois, ela ao os final, dois né? são final. Exatamente. Que diferença, né? É uma diferença grande. Nesse caso, o que foi feito além do aparelho? Então, foi feita a extração Ampliou. de 2 dentes. Não Não os teve dentes, modificação não? nos dentes. Essa modificação vai dentro do Personal Smile. Tem pessoas que precisam. Então, a gente, quando vai fazer o Personal Smile, eu vou analisar o seu sorriso no conjunto. Então, aí vai entrar a má oclusão, a mordida aberta, os outros tipos de más oclusões, a forma do seu lábio, como você sorri. As pessoas sorriem de maneira diferente. Então, seus dentes têm que ser adaptados ao seu sorriso. Depois o conjunto, a forma do seu rosto. Se o seu rosto é mais comprido, é mais largo, muda o formato dos dentes também. E aí vem proporção dos dentes, estética, contorno de gengiva. É uma série de parâmetros que aí, quando contemplados, essas pequenas modificações dão assim um up no sorriso que você não acredita. Essa é a técnica, Legal. a serviço da arte. Tem algum exemplo aí que a pessoa não tinha os dentes tão deformados antes, mas que ficou diferente? Que ficou mais bonito? Ou aí é só... O livro ele trata especificamente de mordida aberta, né? O conceito Personal Smile, como você tem Personal Training, você tem agora o Personal Smile. Ele nasceu em 2015, é uma coisa recente, o conceito. Né? Mas é um conceito onde toda a fase inicial de consulta, passa por câncer bucal, análise preventiva de câncer bucal, passa por análise estética de face. É uma série de tópicos que, quando contemplados, tem um único objetivo: como fazer o seu sorriso encantador. Óbvio que assim tem algumas limitações que são das pessoas, mas dentro das limitações, dentro do formato do rosto, do tamanho dos... O que a gente pode mudar? Como a gente pode harmonizar? Né? Um rosto quadrado é diferente de um rosto comprido. Como isso interfere no sorriso? Então é você colocar técnica e arte a sorriso do encantamento. Esse é o conceito. Demora muito? O Personal Smile demora para mudar o sorriso da pessoa? Veja, cada tipo Depende de problema de cada tem um caso. tempo, óbvio, né? Mordida aberta é muito rápido, né? Dependendo do caso. Né? Dependendo do caso, tenho casos assim, que eu iniciei em abril e a menina tinha aniversário de 15 anos em novembro, e de abril a novembro eu tratei, e a menina foi para 15 anos. Que Acabei de mostrar, rápido. 3 dias atrás, estava em Los Angeles mostrando esse caso, foi um dos casos que eu mostrei. De abril a novembro tratei. É um desses casos que a gente Não mostrou está aqui, ou não? não está aqui. É uma paciente de São Paulo, tá bom? Que eu tratei num curso de especialização, e eu tinha esse dilema, né? Eu tinha 6 meses para tratar essa menina. E era um caso cirúrgico, a mãe tinha ido em muitos dentistas, todo mundo cirúrgico, e é cirúrgico mesmo, eu em 6 meses tratei o caso. Então, óbvio que o tempo demora, depende da gravidade de cada caso. Mas, mesmo que demore um pouquinho mais ou um pouquinho menos, eu acho que reformular, reestilizar, recriar, eu acho que é importante. A gente está vivo, a gente tem que ter dinâmica, a gente tem que estar sempre querendo melhorar, e melhorar o sorriso sempre é interessante. Já muda o rosto inteiro quando a gente melhora o sorriso, né? Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre os cursos, né? Que você dá já para profissionais. Isso. Como que são esses cursos? Quem que estiver interessado, como que pode fazer? O que eu faço é um credenciamento em 2 dias intensivos sobre mordida aberta. Né? Então, a pessoa vai ficar 2 dias comigo, um grupo, e a gente vai destrinchar o livro e vai ensinar técnica, tanto tratamento em criança, a parte de diagnóstico, a parte de previsão de crescimento e o tratamento em adulto, que é o que as pessoas mais querem, né? Os dentistas mais querem é tratamento em adulto. Então, isso eu faço no Brasil, a cada 2 meses tem cursos,
em Campinas ou em alguns estados, as pessoas podem entrar no site, no alphaismile.com.br, e eu estou lá no Acre. Ok, deixa o seu interesse lá. Quando eu formo um grupo no Acre, eu vou lá no Acre, não tem problema. A gente faz isso no Brasil inteiro e é o que eu tenho feito ao redor do mundo, né? Então, no mundo, esse ano eu já passei pelos países árabes, fui para o Kuwait, para o Líbano, fui para Praga, para Pilsen, fui para Lituânia, que nunca imaginei que fosse conhecer Lituânia, maravilhoso local, Los Angeles, Paris, e a gente vai caminhando e ensinando essa técnica. E uma novidade agora, a partir do mês que vem, o primeiro dia, a primeira parte do curso pode ser feito pela internet. Eu vou disponibilizar pela internet essa parte de diagnóstico e planejamento e tratamento em crianças, e a gente vai ter presencial no futuro somente um dia ao invés de 2 dias. Para realmente divulgar e para realmente compartilhar com o mundo. Compartilhar não só com os brasileiros, mas com o mundo. Bom, então é só procurar pelo site. Exatamente. No site sempre tem informações. alphaismile.com.br. Ok. Então, já está convidado a voltar. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com você. O prazer foi nosso. Eu agradeço você que está em casa também. O programa, infelizmente, está terminando, mas você pode continuar assistindo a Análise Direta pelo facebook.com/programa Análise Direta. Ok? Lá tem essa edição e outras edições do programa. Você pode mandar sugestões para nós. Quem você quer que venha aqui ser entrevistado por mim. Um beijo, até a próxima. Tchau.